Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre TPA, um assunto aí que está sendo muito discutido nas últimas semanas, inclusive em todas as lives que eu fiz ultimamente, tem tido pelo menos uma pergunta sobre TPA, e a principal dúvida, a principal questão, ultimamente tem sido o intervalo entre uma TPA e outra. Se é necessário fazer TPA toda semana, ou se eu posso fazer TPA de mês em mês, ou de ano em ano, como muitos têm falado aí. Enfim, eu vou estar passando aqui o meu ponto de vista, como que eu faço TPA, o que eu levo em consideração. Tive sim um embasamento científico, embasamento com alguns professores de química, inclusive até mandar um abraço para um deles, que é o professor Marcos, daqui do Rio de Janeiro, lá do grupo Tanganica World. Mandar um forte abraço para ele, que é um grande colaborador com o canal Monster Aqua. O ponto principal que eu quero focar aqui nesse vídeo é sobre a questão do intervalo entre uma TPA e outra. O que eu levo em consideração para fazer TPA nos meus aquários. A primeira e principal pergunta, como eu já disse para vocês, é se eu faço TPA de mês em mês ou de semana em semana. Então vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como é que funciona a minha rotina de TPA. Eu não tenho tempo para fazer TPA toda semana nos meus aquários. Então eu acabo fazendo de 15 em 15, no mais tardar de 3 em 3 semanas, mas pelo menos de uma a duas vezes por mês eu tenho que estar renovando a água dos meus aquários. E não, galera, não é por causa de amônia, não é por causa de nitrito, não é por causa de nitrato que eu faço TPA nos meus aquários. A principal situação são a questão da reposição dos sais, né? Porque tem os sais que os peixes consomem, então a gente precisa repor, né? Fazer a reposição desses sais. E tem também os sais que a gente não consegue repor com produtos. A água que nós utilizamos da torneira é uma água natural. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro a gente usa a água do Rio Guandu, né? Por mais que seja uma água tratada e tal, passa pela estação de tratamento, são vários produtos químicos que acabam sendo adicionados ali na água. Passa muitos elementos traços para a água dos nossos aquários pela torneira, que são essenciais para o bom funcionamento da fisiologia dos nossos animais. E esses elementos traços em pequenas quantidades é o que a gente não consegue adicionar com produtos. Então esse é um primeiro ponto, uma primeira visão que eu queria passar para vocês, que muitas pessoas não falam. Tem muitos pequenos elementos que a gente não consegue repor com sais, né, com produtos, que a gente precisa, né, de ter nos nossos aquários. Para quem tem o aquário Lago Malau e Lago Tanganica, que os níveis de sais já são bem mais elevados, o peixe tem uma necessidade fisiológica muito maior, também é necessário uma reposição de sais, mesmo que você não faça TPA. Porque o peixe consome os sais que estão dissolvidos na água, o peixe consome aquilo. E não tem como a gente saber a quantidade que o nosso aquário, nossos peixes consomem por semana. Até tem, mas imagina o estudo que deveria ser feito para um aquário só pelo simples fato de não querer fazer TPA. Então esse é o primeiro ponto que eu queria expor para vocês sobre a questão dos sais e elementos traços. O segundo ponto, e para mim é o mais bobo de todos, né, é a questão de vou fazer TPA para remover hormônio da água no meu aquário. Galera, esquece esse negócio de hormônio, né? Vamos falar sobre as questões químicas da água. Eu sinceramente não levo em consideração essa parte de hormônio para TPA. Eu acho que seria a última coisa a influenciar em crescimento de peixe. Eu jogo esse assunto assim pro lado porque, para mim, o mais importante são os parâmetros físico-químicos da água. O terceiro ponto aqui que eu queria estar expondo para vocês é que a frequência de TPA isso vai depender também do tamanho do seu sistema, a quantidade de água que tem no teu sistema e também a quantidade de animais que você tem dentro dele. Se você tiver um aquário pequeno, super lotado, o consumo de sais ali, né, a geração de matéria orgânica vai ser muito grande. Então, levando isso em consideração, eu aumentaria a frequência de TPA. Vamos supor que eu tenho um aquário de 200 litros e nesse aquário eu tenho 40 ciclídeos africanos, né? Então, tendo isso em vista, eu já faria TPA semanal, cara. Eu já faria TPA semanal com a reposição de sais, enfim. Mas se eu já tenho um aquário de 3.000 litros, ou até mesmo tipo um lago que seja, um tanque de 3.000, 4.000 litros, bem grande, tendo uma população bem controlada, uma população ideal para aquele tanque, para aquele aquário, eu sinceramente evitaria ao máximo assim fazer TPAs frequentes, até mesmo por conta do gasto, né, do custo que isso ia ter. Eu manteria um intervalo de uma troca de água para outra de um mês, e mesmo assim, um mês assim eu ia trocar tipo 10 a 20% de água. Eu, Matheus, faria isso. Não iria trocar um grande volume de água, iria trocar um pequeno volume de água de um tanque com essas características, já tendo a fauna bem controlada. Basicamente, quanto menor o volume de água e quanto maior a quantidade de peixe, menor será o intervalo entre uma TPA e outra. Um quarto ponto que também é muito importante: como que sai a água da sua torneira, qual é a qualidade dessa água e também a questão da temperatura
da água da torneira. Grande maioria dos casos, as pessoas criam peixes em temperatura tropical, 26 a 29 graus mais ou menos. Em situações de inverno, aqui no Rio de Janeiro, este ano de 2021, fez bastante frio. Então muitas pessoas evitavam fazer TPA justamente por conta da água muito fria. Isso sim é uma situação assim diferente, então eu levaria em consideração aumentar o intervalo entre uma TPA e outra, já que no frio o metabolismo dos peixes já é um pouco mais desacelerado, eles não produzem, na verdade, tanta matéria orgânica quanto no calor. Então sim, no frio, no inverno principalmente, eu procuro aumentar, né, estender esse intervalo entre uma TPA e outra. A questão da qualidade da água da torneira, né, há um tempo atrás, na verdade atualmente ainda, a qualidade da água da torneira daqui do Rio de Janeiro não tem sido muito boa, tá saindo muito ruim, e eu já vi muitas pessoas que acabaram perdendo peixe por conta de, às vezes, ou uma TPA que de repente foi mal feita, né, e acabou adicionando água direto no aquário, água ruim direto no aquário. Enfim, a qualidade realmente da água daqui do Rio de Janeiro, pelo menos, não está boa, tá bem ruim. E levando isso em consideração, eu também tenho essa noção hoje de justamente não fazer tantas TPAs por conta dessa qualidade da água. Porque às vezes uma semana ela tá saindo limpinha da torneira e na outra ela tá saindo extremamente barrenta mesmo, com cheiro, com gosto horrível. Então, levando isso também em consideração, eu estenderia o intervalo entre uma TPA e outra. Me perguntam se eu ficaria muitos meses ou não faria TPA no meu aquário, e galera, não, eu não consigo ficar sem fazer TPA no meu aquário. Eu faço sim, até porque é muito bom para os animais essa renovação de água. Inclusive, para quem quer reproduzir um ambiente mais natural para o animal, que é o mais saudável a ser feito, né? Dá um exemplo da natureza, não tem como comparar os nossos sistemas com rios, lagos naturais, mas a renovação de água é constante. A todo momento a água ali na natureza ela está se renovando. Fora a questão da renovação dos sais, né? No meio natural, que é dada com a formação rochosa do local. Cada local tem uma formação rochosa diferente, tem tipos de rochas diferentes. A rocha que tem no Tanganica não é a mesma rocha que tem no rio Xingu, então cada local tem sua característica de sais minerais. Enfim, meus amigos, era basicamente isso que eu queria expor aqui para vocês. A TPA, para mim, é muito importante, muito mesmo, para manter a qualidade, né, de vida ali para os nossos animais, principalmente aí para quem tem aquários de lotação com muitos peixes. Então eu indico sim que você mantenha uma frequência boa de TPA. Para quem é meio preguiçoso ou não tem tanto tempo de fazer TPA, eu indico que pelo menos de 1 a 2 TPAs por mês você faça. Se você fizer uma TPA por mês, já dá bacana. O que eu não indico é ficar tipo 2, 3, 6 meses, 1 ano, como eu já vi, tem pessoas que ficam 1 ano sem TPA, só fazendo a reposição da água ali. Isso pode gerar, a longo prazo, isso pode gerar um desequilíbrio para o teu aquário. E pode dar merda. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários desse vídeo. Deixa nos comentários qual é a frequência de TPA do seu aquário, o porquê que você faz TPA ou toda semana, ou de repente faz TPA de meses em meses. Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários, mesmo que você não concorde com a minha opinião, com o meu ponto de vista, deixa aí o teu ponto de vista para eu tentar também procurar entender os demais. Beleza, galera? E não esquece de deixar aquele like maroto para dar aquela moral pro canal. Se inscreve ativando o sino das notificações. Segue a gente lá no Instagram, @monsteraquabr, que eu tô sempre ativo lá, fazendo interação com vocês, respondendo dúvidas, mandando caixinha de perguntas. Faço lives toda semana, às sexta-feira, às 8 horas, lá no Instagram, beleza? E para dar uma força também aqui pra gente, camisas Monster Aqua sendo vendidas no site www.aquarismojumbaoficial.com. Então garanta já a sua e fortalece a gente. Valeu, tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e fui!